Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui hoje para começar o nosso segundo dia da Semana da Matemática. E hoje, a palestra de hoje vai vir com o título Pela Caminhada no Universo Singular da Geometria. Quem vai apresentar essa palestra para a gente será o professor doutor Alex Paulo Francisco. O professor Alex, ele é um dos nossos ex-alunos, concluiu a graduação e o mestrado aqui no nosso grande BIUSS. Ele também possui a formação em licenciatura em matemática pela Faculdade Integrada de Arquimedes e conseguiu seu doutorado pelo o ICMC da USP. Também gostaria de dizer para todas as pessoas que, se quiserem fazer alguma pergunta e não quiserem abrir o microfone, pode digitar no chat. Nós da comissão estaremos atentos para fazer a pergunta para o professor, assim que possível também para não atrapalhar a palestra do mesmo. E gostaria aí de passar a palavra para o professor Alex. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Ulisses, pela introdução. Estão me ouvindo bem? Estamos sim, professor. Ok. Então, boa tarde a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer, ao professor Parran, a professora Luciana e ao comitê organizador da CEMAT pelo convite. É sempre uma honra, poder falar no IBIUSS, uma instituição que fez parte da minha vida, da minha formação, por vários anos aí. Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela. Só confirmam aí para mim se está aparecendo, ok? Estamos vendo sim, professor. Tá, joia. Bom, então hoje a palestra, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a caminhada pelo universo singular da geometria, mas na verdade é a minha caminhada, Então eu vou falar desde antes da graduação, qual foi a influência do IBIUSS na minha formação, na minha escolha pela matemática também. Vou falar da graduação, vou falar do mestrado, vou falar do doutorado. E, junto com essa caminhada que eu vou falando, eu vou falar também, vou contar para vocês também alguns tópicos de matemática que eu fui estudando ao longo desse caminho, Desde lá na iniciação científica, no mestrado, no doutorado, E vou falar também depois o que aconteceu depois do doutorado, Então, basicamente, a gente vai seguir essa linha, da minha caminhada, Antes da graduação, a graduação, mestrado, doutorado e após o doutorado, Então, para começar, antes da graduação, pessoal, eu nasci lá em Catanduva, fica próximo aí à região de São José do Rio Preto, sempre morei no sítio, no município de Uchoa, fica a 40 quilômetros aí de Rio Preto. Fiz meu ensino fundamental na Escola Municipal Dr. Paulo Biroli Neto, o ensino médio na Escola Estadual Professor Pedro Elias, lá em Uchoa. E eu gosto de falar isso, que eu fiz o ensino básico no ensino público, para servir de exemplo, Porque muitas vezes o aluno fala, eu tive uma formação lá no ensino público, Não vou ter condição de entrar numa faculdade de qualidade, Não tenho condições de seguir uma carreira acadêmica, mas na verdade não, Aposto que entre vocês aí tem muitos exemplos também que fizeram escola públicas e hoje estão cursando aí matemática aí no IBIUSS, Então, dá para seguir sim, Só se esforçar, aproveitar as oportunidades que aparecem e seguir em frente, Muito bem. Além disso também, pessoal, no ensino fundamental, foi que surgiu a minha paixão pela matemática, lá no sexto ano, na sexta série, antiga sexta série. Onde uma professora, a professora Fabiana, ela dava anagramas, então dava a palavra lá, e a gente tinha que encontrar todas as formas possíveis de escrever aquela palavra, embaralhando as letras, E aí quem conseguia escrever primeiro, entregasse para ela, ganhava ponto, Então essa competição aí me instigava bastante. E aí com isso, depois eu ia pensando em casa, falando, vamos ver, se for uma palavra de 4 letras, quantas são as possibilidades, de 5 letras, e assim por diante. E aí eu mesmo consegui entender a ideia de fatorial antes mesmo de conhecer o que era fatorial, Então, essa ideia de instigar o aluno é muito interessante e foi uma das coisas que mais me chamou assim, a atenção para a matemática, e foi aí que nasceu a
a minha paixão pela matemática, né? Além disso, também tinha as Olimpíadas, né? As Olimpíadas fizeram um grande papel, assim, na minha história, que foi fundamental. Começando aí pela Olimpíada de Rio Preto, né? A Olimpíada de Rio Preto eu participei desde 2005, mas aí eu cheguei no final só em 2006 e 2008, obtendo uma medalha de prata, tá? E qual foi o papel do IBILSE na Olimpíada de Matemática, né, de Rio Preto? O IBILSE age, assim, na organização, né, com o professor João Carlos, professor Parram, na realização também, né, a Olimpíada é realizada no IBILSE. Além disso, muitos de vocês devem ter conhecido antes, ou se não conheceu antes, quando está cursando, né, o curso de matemática, teve contato com a Olimpíada, ajudando a organizar de alguma maneira. E além da Olimpíada de Rio Preto, também tem a OBMEP, né, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Eu participei desde 2006. Em 2006, 2007, 2008, eu obtive menção honrosa, e depois, no terceiro colegial, em 2009, eu obtive medalha de prata. Junto com as menções honrosas também, eu consegui bolsa de iniciação científica júnior, né, através do programa de iniciação científica júnior da UBMEP, onde a gente ia aos sábados no IBILSE e tinha aula das 8 da manhã às 5 da tarde, né, com os professores João Carlos, professor Toninho e a professora Socorro. Nessas aulas, a gente tinha tanto assuntos envolvendo raciocínio lógico, né, que faz parte das Olimpíadas, né, quanto também assuntos que a gente ia ver depois, ia entender direito depois lá na graduação, né, a gente viu teoria de grupos, vimos teoria de grafos, diversos assuntos, né, e eu falo que a iniciação científica júnior da UBMEP, né, me ajudou muito no degrau que existe ali entre o ensino médio e a graduação, né, porque toda vez que você sai ali do ensino médio e vai para a matemática da graduação, né, tem um degrau ali, né, que muitas vezes os alunos sentem essa diferença, né, e isso me ajudou também a poder entrar na graduação de uma maneira um pouco mais familiarizado com os conceitos que iam aparecendo ali, né. Além do programa, né, de iniciação científica júnior também, a medalha de 2009 me permitiu participar do PICME, né, que é o Programa de Iniciação Científica e Mestrado. Ele garante bolsa de iniciação científica, mestrado e doutorado para alunos que foram medalhistas da UBMEP. Então, com isso, eu pude também participar, né, obter bolsas, né, na graduação, depois no mestrado. Além disso, também ele incentiva que os alunos puxem, né, matérias do mestrado e adiantem o mestrado em matemática, né. Então, eu pude adiantar 1 ano da minha formação, porque o primeiro ano oficial do meu mestrado coincide com o último ano da graduação, né. Mas, na verdade, eu fui puxando matéria desde lá do segundo ano da graduação, né, fazendo curso de verão, depois adiantando disciplinas dos anos seguintes, né. E, assim, foi uma loucura, né? Adiantou 1 ano na formação, mas, em contrapartida, teve diversas dificuldades aí no meio, né? Um exemplo de dificuldade que eu sempre falo é o verão de 2012. Eu fui para o ICMC fazer um curso de funções analíticas com o professor Farid, que futuramente depois seria meu orientador de doutorado, e lá foi a primeira vez longe de casa, né? Todo esse problema de adaptação, que aposto que muitos de vocês também passaram por situação parecida, ou, se não passaram, vão acabar passando. Mas eu digo que, assim, é uma dificuldade, mas é importante como um crescimento pessoal também, né? Porque depois ele facilitou, depois que eu fosse para São Carlos cursar o doutorado, e hoje eu estou aqui a 900 quilômetros de casa, né? Sem sofrer muito com as adaptações. Então, a gente vai crescendo muito também com essas experiências, né? Então, essas são os programas relacionados às Olimpíadas, né, o que me motivou a cursar matemática, e aí vem, então, a graduação no IBILSE, em 2010, eu entrei, e meus orientadores foram, então, o professor João Carlos, que eu já conhecia da Olimpíada, né, é um dos melhores professores que eu já tive, então, queria ser aluno dele.
Então, em 2010, eu fui aluno dele, depois ele se afastou para fazer pós-doutorado em Valência, e aí eu conheci a professora Luciana e fiz todos os outros anos de iniciação científica também com a professora Luciana, excelente professora e excelente orientadora também. Bom, então agora, pessoal, vou falar um pouquinho, então seguindo aí essa caminhada minha, né, na formação acadêmica, eu vou falar um pouquinho da matemática, né? Então, uma das primeiras coisas que eu estudei foi essa introdução à teoria de singularidades, né? Que eu caí na área de singularidades por causa do professor João Carlos, né? Eu escolhi ele e aí, consequentemente, eu entrei na teoria de singularidades. Bom, então vou falar um pouquinho aí da classificação de funções pela R-equivalência, né? Então, para falar de R-equivalência, eu preciso primeiro falar o que é uma relação de equivalência. Então, suponha que eu tenho, então, um conjunto não vazio, e eu tenho também uma relação binária nesse conjunto, né? Então, que relaciona dois elementos. Então, essa relação, a gente fala que é uma relação de equivalência, se satisfaz essas três propriedades, né? Então, se ela é reflexiva, ou seja, todo elemento está relacionado a si próprio, se ela é simétrica, ou seja, se um elemento A está relacionado com B, então B está relacionado com A. E se ela é transitiva, ou seja, A está relacionado com B e B está relacionado com C, então A está relacionado com C. Então, isso é a definição de uma relação de equivalência. Outra coisa básica também que a gente vai precisar aqui é a definição de difiomorfismo, né? Então, dois conjuntos A1 e A2, dois conjuntos abertos, um do Rn e outro do Rm, a gente vai ter uma função entre eles, é dita difiomorfismo, se ela é diferenciável, possui inversa, e a inversa é diferenciável. Então, são esses três itens aí que tem que ter uma função para que ela seja chamada de difiomorfismo. Beleza, então, com difiomorfismo em relação de equivalência, eu posso definir quando duas funções, né, de Rn em R, são ditas R equivalentes. Então, a gente fala que elas são R equivalentes na vizinhança de um ponto x0, se existe uma constante C e um difiomorfismo H, de Rn em Rn, né, de tal forma que eu posso obter a F2 a partir da F1 compondo o difiomorfismo H e mais essa constante C. Então, essa é a R equivalência entre funções de Rn em R, né? E essa equivalência é uma relação de equivalência. Então, qual a importância de relação de equivalência? Uma relação de equivalência, ela pega o conjunto e divide em diversas classes. Então, aqui eu estou pegando o conjunto das minhas funções e dividindo em diversas classes. É como se eu colocasse numa estante, né, em várias gavetas, né? Cada classe vai estar numa gavetinha, né? Por que essa importância de classificação? Dentro de diversas áreas da matemática, a gente tem diversos objetos, né? E para trabalhar com esses objetos, muitas vezes a gente classifica esses objetos para, em vez de trabalhar com cada um infinitamente, né, a gente trabalha com um representante daquela classe, um representante daquele grupo, tá? A mesma coisa acontece, por exemplo, lá em topologia. A gente tem lá os espaços topológicos, e a gente classifica os espaços topológicos usando homeomorfismo. Lá em álgebra linear, a gente tem os espaços vetoriais. Classificamos os espaços vetoriais usando isomorfismos. E aqui a gente classifica funções usando difiomorfismos, né? Beleza. Bom, então com essa relação de equivalência, a gente pode fazer uma classificação. Mas a ideia é sempre buscar o quê? Uma etiqueta, né, para essa gaveta, para essa classe. Porque se eu não coloco um representante dessa classe, eu abro aquela gaveta, busco lá e pego uma. Pode ser que eu pegue alguém que seja complicado. Então, a ideia é sempre escolher um representante mais simples daquela classe, né? Então, é isso que a gente vai ver agora como é essa classificação e quem vai ser o representante de cada gavetinha. Então, para isso, pessoal, a gente vai fazer, aqui eu falei de R equivalência, mas de Rn em R. O que a gente vai fazer é de R em R. Então, uma função de uma variável apenas, lá do cálculo 1. Então, se a derivada de uma função num determinado ponto é diferente de zero, a gente fala que aquele ponto é um ponto regular da função. E se é zero, mas a derivada segunda é diferente de zero, a gente fala que é um ponto crítico, ou ponto singular, não degenerado, tá? E se a primeira e a segunda derivada são nulas, então a gente fala que é um ponto crítico degenerado. Então, veja que eu poderia estar caminhando aí, né? A primeira e a segunda zero, mas a terceira não zero.
a primeira, a segunda, a terceira, zero, mas a quarta não zero. E assim por diante, tá vendo? Então, com isso surge a ideia da definição de tipo de singularidade AK. Então, se eu tenho uma função, aqui essa notação aqui, pessoal, significa que a função está definida na vizinhança desse ponto x0, tá? É a notação de germe aqui, para quem já conhece esse conceito. Bom, então eu tenho uma função aqui definida na vizinhança de x0, se todas as derivadas dela até a ordem k são nulas, e a derivada de ordem k mais 1 é não nula, então a gente fala que ela tem uma singularidade AK no ponto x0. Né? O pessoal que está fazendo o mini curso do Samuel viu lá também esse tipo de singularidade lá ontem também. Muito bem, então, através do tipo de singularidade da função no ponto, a gente pode classificar ela. Né? O teorema da classificação diz o seguinte, então, se eu tenho uma função, definida aqui na vizinhança do x0, e é uma função diferenciável, e k é um número inteiro positivo, né? E se a função tem uma singularidade AK em x0, então ela vai ser equivalente a quem? A x elevado a k mais 1. Mais ou menos x elevado a k mais 1. Tá? Então, com isso, sabendo o tipo de singularidade da função, eu consigo saber em que gavetinha ela está e quem vai ser a etiqueta, né, a representante daquela gavetinha. Vai ser o x elevado a k mais 1. Né? Para aquelas singularidades AK. Então, basta saber o tipo de singularidade. Por exemplo, se eu tenho essa função f aqui, ó, 3t à quinta, mais 4t ao cubo, menos 3. Bom, essa função aqui, ela vai ser r equivalente a t ao cubo. Por quê? Vejam só, se eu faço a primeira derivada dela aqui, eu tenho isso aqui, substituindo t igual a zero, eu tenho zero. Então, a primeira derivada, zero. Depois, a segunda derivada, substituindo t igual a zero, também zero. E a terceira derivada, substituindo t igual a zero, eu tenho 24, já é diferente de zero. Então, a terceira derivada é diferente de zero. Se a terceira derivada é diferente de zero, então eu tenho uma singularidade A2, no zero. Eu poderia testar em outros pontos também, mas aqui é no zero. Tá? Bom, se eu tenho uma singularidade A2, então ela vai ser equivalente a t ao cubo. É equivalente à potência, quando potência 1 a mais. Né? O tipo de singularidade AK era equivalente a elevado a k mais 1. Né? No caso lá era x, aqui é t. Né? Mudou a variável ali, mas é a mesma ideia. Bom, isso para polinômio, né? E se aqui eu tivesse t à quarta? Então, aí seria equivalente a t à quarta. Então, note que eu olho aqui para o polinômio, isso no zero, né? Eu olho aqui para o polinômio e eu estou desconsiderando, então, a constante e ela vai ser equivalente à primeira potência de t, que é diferente de zero. O que faz sentido, né? Uma vez que a gente está fazendo as derivadas e calculando no zero e vendo quando que isso anula, né? Mas se eu tiver, então, uma função que não é mais um polinômio, por exemplo, aqui, menos cosseno de t. Né? Então, se eu derivo menos cosseno, vou obter seno. Avaliando no zero, aqui no caso eu estou usando também x0 igual a zero. Avaliando no zero, seno de zero é zero. A derivada do seno, cosseno. Cosseno no zero é 1, então deu diferente de zero. Então, a segunda derivada deu diferente de zero. Então, eu tenho uma singularidade A1. Então, vai ser equivalente a t elevado a 2, t quadrado. Então, através do tipo de singularidade, eu consigo encontrar qual é a classe, né? Qual é a representante ali da R equivalência que a gente tem. Né? Então, isso é um exemplo, né, que eu estudei lá no primeiro ano da graduação, na iniciação científica, com o professor João Carlos. Depois, eu também estudei classificação de formas quadráticas, estudei partes de geometria diferencial, de curvas, contato, né? Bastante coisa. Praticamente a minha iniciação científica toda, unindo com o mestrado, foi baseada no livro do Bruce Giblin, Curves and Singularities. Então, para quem tem curiosidade de saber essa parte inicial de teoria de singularidades voltada à geometria diferencial, eu indico muito o livro de Bruce Giblin, Curves and Singularities. Ok? Muito bem. E depois no mestrado, então? Então, no mestrado, eu fiz em conjunto, né, o último ano da graduação com o primeiro do mestrado, e depois terminei em 2014, né, finalizei e defendi em 2015. Né? O mestrado foi sobre orientação da professora Luciana, também, e a dissertação foi com o assunto
O professor caiu, a gente vai tentar entrar em contato com ele. Eu estou falando com ele aqui no celular, só aguardar um minutinho que ele já retorna, tá? Pessoal, estão ouvindo? Estamos sim, professor. Sim. Que parte que caiu que eu vi só depois? Provavelmente você começou a falar do doutorado, se não me engano, né? Do mestrado. Um pouquinho antes desse, Alex. Você não tinha posto esse ainda. Aí, você parou aí, ia começar o próximo. Tá, joia. Deixa eu retomar. Então, desculpa, pessoal, não sei o que aconteceu aí. Problemas técnicos. Muito bem. Bom, então eu falei aqui que a gente, iniciação científica, então eu trabalhei no primeiro ano da graduação, na iniciação científica eu fiz essa parte de classificação de funções pela R-equivalência. Depois eu trabalhei também em classificação de formas quadráticas. Trabalhei parte de geometria diferencial também, de curvas, teoria de contato, e basicamente minha graduação, né, iniciação científica e mestrado, foi baseada no livro de Bruce Giblin, Curves and Singularities. Então, quem tiver curiosidade para poder ver esse livro, eu indico bastante. Bom, depois, então, no mestrado, o primeiro ano do mestrado foi em conjunto com o último ano da graduação, né? Então, eu iniciei em 2013, terminei em 2014, defendi em 2015. Foi sobre orientação da professora Luciana também, e a dissertação foi sobre a estrutura local de alguns subconjuntos do espaço euclidiano via teoria de desdobramentos, ou deformações, tá? Então, nesse caso aqui, deformações e desdobramentos é a mesma coisa, tá, que a gente está querendo dizer. Então, qual que é a ideia aí de deformações, né? O que significa deformações? Então, a ideia é exatamente o que a palavra diz. Então, se eu tenho, por exemplo, uma curvinha e eu quero entender, eu quero deformar ela. Então, eu vou fazendo pequenas alterações ali, é claro que suave, né? De modo que a próxima curvinha que a gente obtém seja próxima à inicial, né? Então, eu posso ver uma deformação como sendo uma família de curvinhas. Conforme eu vou alterando, eu vou obtendo uma nova curva e com isso eu tenho uma família, né? Então, formalmente, se eu tenho uma funçãozinha aqui, né, definida na vizinhança de T0, uma deformação, né, a R parâmetros, é uma família aqui que depende desses parâmetros aqui, R elevado a R. Então, para cada parâmetro fixo aqui, a gente tem uma função de R da reta na reta, tá? Então, basicamente isso que é uma deformação, a R parâmetros, tá? E o que significa dizer que uma deformação é R plus versal? É isso que eu vou falar agora. Então, considere Gzão uma deformação a S parâmetros, né, da função Gzinha aqui. Ó. E aí eu vou considerar três aplicações. Aplicação A, B e C, com essas condições aqui. Tá? E eu vou montar uma nova deformação Fão, né, a partir da G. De que forma? A Fão vai ser a G composta aqui com A, B e soma o C. Tá? Então, essa deformação Fão aqui, que é a deformação dessa função aqui, que é a G mais uma constante, ela vai ser dita R plus induzida da deformação Gzão. Tá? Então, é isso que a gente fala que uma deformação é induzida da outra. Então, basicamente é o seguinte, significa que as deformações em F são obtidas a partir da G. Então, é como se a G já tivesse as deformações que aparecem na F. Né? Então, essa aqui é basicamente a ideia aí de ser R plus induzido. Né? E aí surge também o conceito de deformação R plus versal. O que significa isso? Então, uma deformação, ela é dita R plus versal se qualquer outra deformação é induzida dela. Então, ou seja, ela já contém todas as deformações ali daquela funçãozinha, daquela curvinha. Eu não preciso
de outra. Qualquer outra é induzida dela, é obtida a partir dela. Então, isso que é o conceito de deformação R transversal. Tá? Relacionado com o conceito de deformação, a gente tem o conceito de dois conjuntos, o conjunto singular e o conjunto bifurcação. Então, dada uma deformação a R parâmetros, né, de uma função f', o conjunto singular vai ser o quê? O conjunto dos pontos no domínio dessa deformação que anulam a primeira derivada com relação à variável t. E o conjunto bifurcação vai ser o conjunto dos pontos do espaço de parâmetros, de tal forma que existe alguma variável t que anula a primeira e a segunda derivada da função f, da deformação f com relação à variável t. Tá? E o que é interessante desses conjuntos? O interessante é o seguinte, que se eu tenho duas funções, tá, que são deformações R versais, a R parâmetros, e as funções desdobradas f' e g' têm singularidade a k, ou seja, eu estou fixando que as funções desdobradas têm singularidade a k, o mesmo k, as deformações são o mesmo número de parâmetros, que é R, e são deformações R versais, né? Então, ou seja, são aquelas que já têm todas, né? Então, se eu estou nessa situação, o que vai acontecer com os conjuntos singular da deformação F e da deformação G? Eles vão ser localmente diffeomorfos. E a mesma coisa acontece com o conjunto bifurcação. O conjunto bifurcação de uma e o conjunto bifurcação da outra são localmente diffeomorfos. Então, ou seja, eu consigo saber a estrutura local, eu consigo pegar um representante mais simples daquela deformação e saber como que é a cara. Eu consigo um modelo para aquele K e R fixados, certo? Com isso nos deu uma ferramenta para poder saber a estrutura local de diversas curvas e superfícies. Aqui eu vou trazer, por exemplo, a evoluta. Então, o que é a evoluta, pessoal? O pessoal que está fazendo o mini curso do Samuel vai ver lá também, né, os conceitos de evoluta, mas aqui eu vou só passar assim um pouquinho por cima. Então, se eu tenho uma curva plana regular, o que é uma curva plana? É uma aplicação para cada valor no intervalo da reta, associa um ponto do plano. Então, é como se fosse o percurso de uma partícula no plano mesmo, né? Então, para essa curva, a gente define a evoluta dessa curva como sendo essa curva parametrizada aqui, ó. Onde esse casinho aqui é a curvatura, que é a função que mede o quanto a curva se curva, e esse N aqui é o vetor normal. Então, depois eu vou falar um pouquinho sobre a interpretação geométrica da evoluta, mas por enquanto é essa curva parametrizada aí. Vértices, então, o que é um vértice de uma curva? Um vértice é um ponto que anula a primeira derivada da curvatura, então um ponto crítico da curvatura. E um vértice ordinário? Um vértice ordinário é um ponto crítico não degenerado da evoluta, ou seja, anula a primeira derivada, mas não anula a segunda. Então, só alguns itens aí para poder entender essa interpretação que a gente fez. Então, usando esse teorema que a gente tem aqui da unicidade do conjunto singular e conjunto de bifurcação, a gente pôde estudar a estrutura local da evoluta, por exemplo, e obteve o seguinte resultado. Então, se eu tenho um ponto da evoluta, né, de uma curva plana regular, onde esse ponto, x, ele representa o ponto da evoluta relativo ao parâmetro t na curva. Então, a curva está lá em t, o x vai ser o ponto da evoluta relativo a t. Então, localmente, nesse ponto, a evoluta vai ser localmente diffeomorfa a quê? A uma reta, se a curva não tem um vértice naquele ponto t, ou uma cúspide ordinária, se a curva tem um vértice ordinário naquele ponto. Ok? Beleza. Então, com isso, a gente sabe a estrutura local da evoluta, nesses pontos. Por exemplo, aqui eu fiz o desenho aqui da elipse. Tá? A elipse, a gente sabe que tem 4 vértices, né? Então, temos aqui um ponto de máximo, aqui outro ponto de máximo, e esses dois aqui pontos de mínimo. E a evoluta, então, como são 4 vértices, ela vai ter que apresentar 4 cúspides. Então, uma cúspide aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, relativa a cada um dos vértices. A mesma coisa acontece aqui na parábola, né?
E na parábola, a gente tem um vértice da parábola, e relativo a esse vértice, então, tem que aparecer uma cúspide lá na evoluta. E fora dos vértices, a gente tem curvas suaves, né? Curvas não tem bico, nem nada, então é difiomorfa uma reta, sem problema nenhum, tá? Então, além da estrutura local da evoluta também, a gente viu... Só confirmar se aqui está tudo ok. Professor, pediram para ocultar a barrinha do Meet. Ah, beleza. Tá, joia. Agora ficou beleza. Ficou. Tá, joia. Bom, então isso foi o que a gente desenvolveu no mestrado, né? Então a gente pode estudar superfícies e curvas que podem ser vistas como o conjunto bifurcação ou conjunto singular de deformações R+ versais. Por exemplo, a evoluta, ela é o conjunto bifurcação da família de função de distância ao quadrado, né? E a família de função de distância ao quadrado é uma deformação R+ versal. Então, por isso que a gente pode usar aquele resultado para obter esse, dessa forma. Beleza, e no doutorado, então? No doutorado, a professora Luciana, né, me indicou lá para o professor Farid. Então, fiz o meu doutorado lá de 2015 a 2018, depois defendi em 2019, com o professor Farid Tari. E a minha tese foi sobre deformações geométricas de curvas no plano Minkowski. Então, para eu começar a falar um pouquinho sobre a minha tese, eu vou focar ali no plano Minkowski, né? Provavelmente muitos de vocês ainda nunca ouviram falar do plano Minkowski. Bom, a gente estuda lá toda a graduação GE, GA, né, álgebra linear, no plano euclidiano, né? A gente usa lá aquele produto interno usual, né? Que é, se eu tenho dois vetores, o 1, o 2, V1, V2, como que é o produto interno entre eles? Vai ser o 1, V1, mais o 2, V2, né? É o clássico lá. Mas a gente não precisa usar só esse, né? Então, existem outros planos quando a gente muda esse produto, né? E que é o caso do plano Minkowski, né? O plano Minkowski, a gente vai denotar aqui por R12, ele vai ser o plano R2, só que em vez de usar o produto interno usual lá que a gente conhece, a gente vai usar esse novo pseudo-produto escalar. Então, quando eu faço o produto aqui de dois vetores, o 1, o 2, V1, V2, o que eu vou fazer? Eu vou fazer menos a primeira desse com a primeira desse, mais a segunda com a segunda. Certo? Beleza. Então, com isso, o que vai acontecer aqui? Como eu tenho um menos aqui, quando eu coloco o mesmo vetor, isso aqui pode dar negativo. Por isso que é um pseudo-produto escalar. Tá? Então, com isso, o resultado final, quando eu coloco o mesmo vetor, pode ser tanto positivo, negativo, quanto nulo. Então, temos três classes a considerar aqui. Então, primeiro, se o produto entre U e U for positivo, então a gente fala que U é um vetor space-like. Se for zero, a gente fala que é light-like. E se for negativo, a gente fala que é time-like. Tá? Tipo espaço, tipo luz e tipo tempo. Tá? Beleza, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, se eu tenho o vetor 1, 0. Então, 1, 0, como o 1 está na primeira coordenada, então quando eu faço aqui, o produto vai ser menos 1 vezes 1 mais 0 vezes 0. Então, vai dar negativo. Então, vai ser um vetor time-like. Se eu pego o 0, 1, o 0, 1, como o 1 vai estar na segunda entrada aqui, então vai dar positivo, porque vai ficar menos 0 vezes 0 mais 1 vezes 1. Então, vai ser um vetor space-like. E se eu pego o 1, 1, eu vou ficar, então, menos 1 vezes 1 mais 1 vezes 1. Então, vai zerar. Então, é um ponto, é um vetor like-like. A mesma coisa, veja, se eu tiver vetores com coordenadas iguais, vai satisfazer essa mesma propriedade. Aqui, ó. Se eu tiver lambda, lambda, então vai ficar menos lambda vezes lambda, mais lambda vezes lambda. Vai cancelar, vai dar zero. Então vai ser um vetor like-like também. Então todo mundo que está sobre a reta y igual a x, né, na reta com vetor diretor 1, 1, vai ser um vetor like-like. A mesma coisa vale se eu tiver lambda e menos lambda. Ou seja, todo mundo sobre a reta
1, menos 1. Né? Y igual a menos x. A reta com o vetor diretor, 1, menos 1. Também satisfaz. Por quê? Porque esse sinal de menos aqui, como eu vou dobrar ele, então vai ficar menos com menos, vai dar mais, então ele não vai fazer diferença. Depois aqui vai zerar, do mesmo jeito. Ok? Então também são vetores like-like. Então, esses três tipos de vetores, pessoal, divide o plano em regiões. Então, os vetores que são like-like, os vetores que são space-like e time-like. Então, vamos ver como que fica a região do plano. Né? Então, o plano fica dividido dessa forma. Então, eu tenho aqui as duas retas, né? Então, eu tenho a reta y igual a x e a reta y igual a menos x. São as retas like-like. Né? São todos os vetores que são like-like, tem que morar sobre essas retas. Essa região em rosa aqui são os space-like. E a região em azul aqui, verde água, sei lá, são os time-like. Beleza? Então, aqui eu já desenhei os exemplos aqui que a gente viu. Muito bem. Bom, como eu mudei o produto interno que eu estou utilizando ali, consequentemente muda outros conceitos. Por exemplo, o conceito de ângulo entre vetores. Se eu mudo o conceito de ângulo entre vetores, eu mudo o conceito de ortogonalidade. Então, eu mudo o conceito de ortogonalidade, eu mudo o conceito de norma, eu mudo o conceito de distância. Então, vamos ver como que fica nesse caso aqui, para a gente ver a diferença. Então, primeiro, a noção de ortogonalidade. Então, se eu tenho um vetor com coordenadas AB, né, então, o ortogonal a ele, basta eu trocar. Eu só troca as coordenadas, né, B e A. Como tem o sinal, um sinal é menos e outro sinal é mais, já vai zerar. Preciso trocar o sinal de uma das entradas, que nem a gente faz no caso euclidiano. Então, aqui basta só trocar as coordenadas. Ok? Então, aqui a noção de ortogonalidade muda. Então, por exemplo, se eu tenho esse vetor azulzinho aqui, ó, o ortogonal a ele é esse vermelho. Como que eu obtive ele? Fazendo a reflexão pela reta diagonal. Tá? Então, faço ali pela reta y igual a x. Então, faço a reflexão, aí eu obtenho o ortogonal, né? Porque é exatamente isso que eu estou fazendo, trocando as coordenadas, fazendo essa reflexão. Ok? Bom, e o que acontece, então, se o vetor azulzinho estiver sobre a reta y igual a x? Se ele estiver sobre a reta y igual a x, então o ortogonal a ele vai ser ele mesmo. Por exemplo, se eu tiver o vetor 1, 1. Se eu tiver o vetor 1, 1, ortogonal a ele é ele mesmo. Por quê? Se eu faço 1, 1, produto com 1, 1, dá 0, porque é um vetor like-like. Então, todo vetor like-like, o ortogonal a ele, ou é ele mesmo, ou é ele menos o outro. Põe o sinal de menos na segunda entrada. Por exemplo, o 1 menos 1. O ortogonal a ele fica menos 1, 1. Tá? Muito bem. Então, olha que loucura, né? A gente não tem mais ortogonalidade sendo 90 graus. Agora a gente tem uma reflexão pela reta y igual a x. Né? Então, muda toda a ideia geométrica que a gente tinha lá, né? Beleza. Bom, com isso, então, se muda a ortogonalidade, então muda também o conceito de distância. Né? Então, como que eu defino norma aqui no plano Minkowski? Então, a norma eu vou definir como sendo a raiz quadrada do módulo do produto interno, do mesmo vetor lá, o U. Ok? Se eu mudo a questão de norma, eu mudo o conceito de distância. Se eu mudo o conceito de distância, eu mudo a forma do círculo. Né? O que é um círculo de centro P e raio R? Vai ser todo mundo que dista de P uma medida R. Né? Então, como que fica aqui? Né? Então, aqui, vejam só. Então, vai ser um círculo de centro P e raio R positivo, vai ser o conjunto de todos os pontos Q, cuja diferença aqui na norma é igual a R. Exatamente a ideia geométrica de círculo. Mas a norma é a raiz quadrada do módulo do produto interno. Passa a raiz quadrada para o outro lado. Como eu tenho um módulo, então vai aparecer o mais ou menos. Então, eu tenho aqui 3 situações, né? Eu posso ter esse R igual a 0, nada impede, não tem problema. Eu poderia ter, então, o sinal positivo e poderia ter o sinal negativo. Então, tem 3 tipos de círculos aqui. Então, o primeiro, se eu considerar o positivo aqui, então, tenho essa equação aqui, vai me dar, então, um tipo de círculo, que eu vou chamar de S1. Se eu considerar o sinal menos, eu vou obter outro tipo de círculo, que é o H1. E se o R for 0, eu tenho esse outro círculo aqui, LC estrela.
Pode parecer estranho, né? Ah, se o R é 0, então eu estou pegando todo mundo cuja distância até um ponto P é 0. Ué, mas não é só o próprio P? Não, aqui não é só o próprio P. Por exemplo, olha só a figurinha aqui, ó. Em amarelo aqui, a gente tem esse círculo LC estrela, né? Que são exatamente as retas de vetores light-like. Então, se eu pegar um ponto aqui, ó, no amarelinho, a distância dele até a origem, usando essa métrica, essa distância do plano Minkowski, é 0. Olha só que loucura, né? E agora os círculos, ó, aqui em vermelho é o círculo S1, e aqui em azul é o círculo H1. Então, os círculos aqui agora são hipérboles. São hipérboles agora, não mais circunferências, como no caso euclidiano. Né? Que loucura, né? Bom, e como fica a geometria, então, de curvas no plano Minkowski? Tá? Então, se eu considerar uma curva aqui, então a gente fala que a curva é space-like se todo vetor tangente a ela é um vetor space-like. Da mesma forma, eu posso falar de time-like. Então, uma curva é time-like se todos os seus vetores tangentes são time-like. Okay? E um ponto, a gente fala, um ponto da curva ele é dito um ponto light-like se o vetor tangente a ela é uma direção, né, um vetor light-like. Tá? Então, fora de pontos light-like, eu posso definir um vetor tangente, né, usando exatamente a derivada, né, o vetor tangente que a gente conhece, o vetor tangente unitário aqui. Posso definir um normal através do ortogonal que a gente fez antes. Tá? Posso definir uma curvatura, né, tanto para curvas parametrizadas por comprimento de arco, ou seja, que satisfazem essa condição, ou curvas que não são parametrizadas por comprimento de arco, então também consigo definir uma curvatura, e, consequentemente, eu posso definir a evoluta. Né? Então, a evoluta, no caso euclidiano, era dada por essa parametrização aqui. No caso Minkowski, o que eu tenho aqui vai ser um menos, vai aparecer um menos aqui. Tá? Ah, mas como que eu sei que é um menos? Bom, aqui, para você obter essa equação, você usa o conceito de que a evoluta, na verdade, é o conjunto bifurcação da família de função de distância ao quadrado. Então, a partir desse conceito primordial é que a gente obtém esse menos aqui que aparece, tá? Muito bem. Qual que é a ideia geométrica da evoluta? A ideia geométrica da evoluta, no caso euclidiano, é o quê? É o centro, é o lugar geométrico do centro dos círculos que tem maior contato com a curva. Né? O que significa contato? Lá no minicurso do Samuel, vocês vão ver, vocês já viram, né, ontem a definição de contato. Né? Mas, na verdade, aqui eu tenho, então, dado um ponto da curva, eu tenho uma família de círculos que são tangentes. Mas tem um círculo que ele vai se aproximar mais. Né? Por exemplo, esse segundo círculo aqui, ele está mais próximo, né? Aqui, olhando assim por cima, ele está mais próximo da minha curva em azul aqui. Tá? Então, vai ter um círculo que ele vai se aproximar mais. Esse círculo é chamado círculo osculador. E aí, a evoluta relativa a esse ponto da curva vai ser o centro desse círculo. Né? Então, no caso aqui, o centro desse segundo círculo aqui. Tá? E aí eu mudo o ponto na curva, eu vou mudar o centro. E aí, com isso, vou descrevendo a curva evoluta. Tá? O que muda no caso Minkowski? No caso Minkowski, eu não tenho mais circunferências aqui tangente, eu vou ter elipses. Elipses não, eu vou ter hipérboles tangentes, né? Porque agora os círculos no plano Minkowski são hipérboles, ok? Muito bem. Por exemplo, aqui, ó. Então, aqui na reta, né? Na reta t, 0, então eu tenho o gama linha, o gama duas linhas, com isso eu consigo achar aqui o tangente, o normal e a curvatura. Então a curvatura, no caso euclidiano, é 0, né? Porque eu tenho uma reta, ela não se curva. E no Minkowski também satisfaz a mesma propriedade. E agora para uma elipse. Para elipse, pessoal, aqui eu fiz esse desenho aqui em azul, é a elipse. Né? Em vermelho aqui eu tenho a evoluta euclidiana, né? No caso euclidiano, que a gente já tinha visto antes, também esse astroide aqui. E a evoluta, no caso Minkowski, é essa em verde. Então, ela está totalmente fora da curva, né, da elipse, fora dessa elipse. E no caso do círculo? No caso do círculo, a evoluta de um círculo, no caso euclidiano, é o seu centro. É só o centro. Por quê? Porque o círculo que mais se aproxima do círculo
é ele mesmo, certo? Então, o centro dele é o centro do círculo. Já no caso Minkowski, podem ver aqui, ó, que deu diferença. Já deu uma astroide aqui que passa por fora aqui do círculo, ok? Então, aqui são alguns exemplos, né, de como que é o plano Minkowski, tá? Mas, e no seu doutorado, então? O que você estudou, né? Poderíamos perguntar assim. Então, no meu doutorado, o que a gente viu foi o seguinte. Então, primeiro vamos considerar o seguinte problema. Então, eu tenho essas duas curvas aqui, tá? Então, tem a curva t ao cubo, que é o gráfico da t ao cubo. Essa curva aqui, nesse ponto aqui, ela tem uma inflexão, ou seja, a curvatura se anula aqui nesse ponto, tá? Já essa daqui é a reta. Aqui, no caso, é t,0 nessa representação, tá, pessoal? tt é a diagonal. Mas, então, aqui, uma reta, ela tem em todos os pontos, a curvatura em todos os pontos é 0, né, porque ela não se curva em nenhum ponto, tá? Então, vejam só, aqui eu consigo esse diffeomorfismo aqui, que leva essa curva nessa. Então, ela está levando uma curva que tem um ponto de inflexão em uma curva cuja a curvatura é constante igual a 0. Então, ela está destruindo a geometria dessa minha curva aqui. Tá? Então, isso aqui mostra o seguinte, que diffeomorfismos destroem a geometria. Então, se eu estou querendo estudar deformações de uma curva, mas eu quero que preserve a geometria, então eu não posso usar simplesmente diffeomorfismos, eu tenho que exigir algo mais. Então, com isso, lá, na tese do Mostafa, com o professor Farid, eles desenvolveram uma definição que, além do diffeomorfismo, exige também que a geometria seja preservada, né? E aí eles estudaram essas deformações no caso euclidiano. O que eu fiz foi estudar essas deformações no caso Minkowski. Então, vamos ver como que é essa definição aí, que traz também a geometria. Então, essa é a definição. Então, vamos lá. Então, suponha que eu tenho duas deformações a m parâmetros, γ s e αr. Tá? A gente fala que essas duas deformações são FRLS equivalentes. Por que FRLS? Bom, F vem de flat, que está relacionado com os pontos de inflexão. O R está relacionado com round, que significa round, que está relacionado com os vértices da curva. L está relacionado com os pontos like, e S, singular. Tá? Beleza, então tem essas duas deformações, elas são ditas equivalentes se eu consigo um homeomorfismo entre os espaços de parâmetros, né, aqui. Bom, quem é essa S1, S2, né, estratificação? O que é estratificação? Estratificação é uma subdivisão. Então, pensa aqui, eu estou aqui com... Esse é o espaço de parâmetros da minha deformação γS. E esse é o espaço de parâmetros da minha deformação αr. Tá? Então, uma estratificação, eu estou subdividindo aqui o meu espaço em regiões. Tá? Então, aqui o 1 é um estrato, o 2 aqui é todo mundo que está em cima dessa curvinha aqui, é outro estrato, o 3 é todo mundo que está nesse aberto aqui, então é outro estrato, o 4 é em cima dessa curvinha e assim por diante. Tá? Então, eu vou falar que essas duas deformações são FRLS equivalentes, se em cada eu consigo um germe de homeomorfismo, eu consigo um homeomorfismo entre os espaços de parâmetros, de tal forma que todo mundo que está nos estratos relacionados, as curvas vão ser diffeomorfas, então eu estou exigindo o diffeomorfismo. Além disso, eu tenho que ter o mesmo número de inflexões, vértices e pontos like, e a posição relativa das singularidades, pontos de autointerseção, inflexões, vértices e pontos like tem que ser o mesmo. Então, basicamente... Fala. Dá licença, temos 10 minutos, tá? Sim. E como? Ah, sim, que tá faltando 10 minutos, tá? Só agora eu entendi. Bom, beleza, já estou terminando também. Então, pessoal, basicamente essa definição, o que ela fala? Ela fala que essas duas deformações, então o comportamento dessas duas curvas, né, tanto γS como alfa de KS, né, que é a imagem do homeomorfismo lá do outro lado, que estão nos estratos relativos aqui, por exemplo, uma curva que está aqui com parâmetro nessa região 3, outra curva aqui que está com parâmetro nessa região 3. Essas duas curvas, elas têm o mesmo comportamento instantâneo relativo à geometria, né? Tem a mesma
comportamento geométrico. Tá? Beleza. Bom, então com essa definição aí, a gente pôde estudar deformações de diversas curvas em pontos como vértices de ordem 2, pontos light-like, inflexões de ordem 2, e assim por diante. Cúspides, né? Cúspide light-like. E aí eu trouxe uma figurinha aqui para vocês verem um exemplo, né, dessas deformações. Então, por exemplo, aqui são as deformações dessa curvinha aqui, ó. É uma cúspide light-like. O que significa uma cúspide light-like? Uma cúspide, então, ela faz um bico, e essa direção que ela faz um bico é uma direção light-like, é a direção da y igual a x, por exemplo, certo? Então, se eu deformo ela, o que eu vou obter vai ser exatamente essas opções. Não tem outra opção, são só essas opções, preservando a geometria. Se eu deformo ela, preservando a geometria, né? Buscando... Então, todo mundo que está nessa região, por exemplo, ó, 7 aqui, vai ter o mesmo comportamento, vai ser mais ou menos desse tipo. Ó. Então, vai ter, sei lá, 3 pontos aqui de light-like e 2 pontos de inflexão. E assim por diante. Ok? E, no caso, isso no caso Minkowski. No caso euclidiano, eu tenho só essa deformação, porque eu não tenho uma cúspide light-like, né? Se eu tenho uma cúspide, né, que faz o bico aí na direção light-like, eu posso rotacionar ela e deixar ela dessa forma. Então, eu não preciso de uma deformação maior. Então, vejam a riqueza de geometria que a gente obtém no caso Minkowski. Beleza. Bom, a gente viu lá o conceito de evoluta, né? Mas a evoluta, ela está definida fora dos pontos de inflexão, está definida fora dos pontos light-like, está definida fora dos pontos singulares. Né? Então, existe um conceito mais amplo, que fora desses pontos coincide com a evoluta, que é o conceito de cáustica, que vocês vão ver lá um pouquinho na palestra do professor Pedro. Então, se eu olhar para a cáustica nessas deformações, a gente obteve essa figurinha aqui, ó. Então, em vermelho são as possíveis deformações da cáustica, né? Ou seja, da evoluta, fora desses pontos que eu listei aí. E no caso euclidiano, só tinha essa figura. Então, olha a riqueza de detalhes, né, de geometria que a gente obtém aí, tá? Bom, esse foi só um exemplo, né, mas a gente estudou diversas curvas em diversos outros pontos, tá? E, então, isso foi só um exemplo aí que eu trouxe para vocês, né, vislumbrarem aí o que foi que eu fiz na tese de doutorado. E depois do doutorado, então, eu defendi o doutorado em abril de 2019, e depois, em junho de 2019, eu fiz o concurso, passei, agora sou professor aqui na UFPR, campus de Pontal do Sul. Então, eu sou aqui o nosso campus, né, é chamado Centro de Estudos do Mar. A gente tem 5 cursos aqui, o curso de licenciatura em Ciências Exatas, que abrange Física, Química e Matemática. Temos o curso de Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia de Aquicultura e o curso de Oceanografia, né. Então, é situado aqui em Pontal do Sul. Aqui eu tenho uma fotinha aqui para mostrar para vocês, aqui que fica no litoral paranaense aqui, e aqui é a Ilha do Mel, né, ponto turístico aqui próximo. Então, pessoal, com essa palestra eu quis trazer um pouquinho aí da minha trajetória, mostrar para vocês, né, o quanto o IBILCE foi importante na minha formação, né. Passei pelo IBILCE aí durante 8 anos, né, 3 antes da graduação, depois 5 com a graduação e mestrado. Então, eu tenho muito amor e carinho pelo IBILCE, viu? Então, que sirva assim de incentivo, né, para vocês não desanimarem, seguirem aí carreira acadêmica, se for o objetivo de vocês, e mete braço, tá? Então, muito obrigado aí pela atenção, né, e pela oportunidade de falar para vocês. A gente que agradece, professor, por você ter aceitado o convite. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para o professor. Eu tenho. Boa tarde, professor. Primeiramente, parabéns pelo seu projeto, achei muito legal. Eu, assim, não entendo muito, porque eu estou no primeiro ano, mas eu queria saber, no caso do que o senhor passou, o que é utilizado, assim, como aplicação? Assim, eu digo, por exemplo, na parte de estatística ou na parte como terremotos, as coisas, o que isso é utilizado, isso que o senhor passou? Aí já é um pouquinho mais complicado para a gente saber uma aplicação exata, né? Mas a teoria de singularidades, ela tem a ver com tem muitas aplicações, em diversas situações.
Por exemplo, o estudo por exemplo, estabilidade de navio. Se vocês procurarem na internet a máquina de catástrofe gravitacional, vocês vão ver que a teoria de singularidades, ali, ponto crítico, está tudo relacionado com a estabilidade de um navio, por exemplo. Por quê? Porque essa máquina de catástrofe gravitacional, se você pega, por exemplo, uma parábola, então pega uma parábola, e aí você coloca um ímã nessa parábola, e você vai movendo o ímã. Então, essa parábola, ela tem uma evoluta, que é daquela forma que a gente viu aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, como se fosse uma seção do navio aqui, eu tenho aqui o centro de massa, né, representado pelo ímã. Depois vocês procuram com mais detalhes, mas eu vou falar mais por cima. E aí, quando você vai movendo o ímã aqui, você vai movendo o centro de massa. Então, por exemplo, ele está tombado para um lado, ele vai destombando. Quando você passou uma vez por esse ramo aqui, da evoluta, não acontece nada. Mas quando você passa a segunda vez, ele tomba. Então, por exemplo, isso é um estudo que, se você não concentra o centro de massa, por exemplo, de um navio, né, de uma seção do navio, por exemplo, em um ponto, quando ela desloca, pode ser que eu possa tombar o navio. Então, é um exemplo de uma aplicação. Assim, exatamente num ramo, eu não consigo te dizer porque eu não tenho esse conhecimento, né? Porque muitas vezes a gente estuda, principalmente dentro da matemática pura, né? A gente estuda aplicações ali na geometria, dentro da própria matemática, né? Então, a gente só sabe algumas, assim, que a gente traz. Outra coisa interessante também, para saber essa questão de deformações e perturbações, teoria das catástrofes, é a máquina de catástrofe de Zeeman. Se procurar no YouTube tem o vídeo lá também, que aí você faz uma pequena deformação, uma pequena perturbação, e o sistema tem uma alteração grande, né? Então, são exemplos, né, de onde a gente pode aplicar a teoria de singularidades. Nossa, que interessante. Obrigado, professor. Por nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu gostaria, na verdade, de parabenizar, deixa eu ligar aqui a câmera, né? Queria parabenizar o Alex. Bom, primeiro de tudo, precisa atualizar as fotos no site do Ibius. Foi difícil de achar as fotos. Não, precisa atualizar essas fotos, que elas estão muito antigas. Queria parabenizar você, viu, Alex, pela sua palestra, que foi excelente. O Alex, assim, enche de alegria ver, né, assim, o crescimento de um aluno que saiu desde que começou com a gente, né, começou com o João Carlos, primeiro ano dele, depois veio, pode ficar aí, João, dava para ver você com o seu filhinho, a câmera estava ligada. Começou com o João Carlos, né, depois veio trabalhar comigo, assim, mas, assim, deu crescimento na matemática, como pessoa também, né, que a gente acaba ficando amigo, se conhecendo melhor, mas, assim, na matemática, né, um aluno que começa no primeiro ano, né, ele mostrou que ele começou estudando função real, né, da reta na reta, uma relação de equivalência, e depois passa para espaços euclidianos de dimensão maior, até chegar num doutorado, que já é num outro espaço, com outro produto interno, né, que é o espaço de Minkowski. Então, assim, não tem como pular etapas, né? Você tem que começar crescendo aos poucos dentro da matemática e vai evoluindo até você chegar no momento que você já tem condições de criar uma matemática nova, né, que o doutorado é isso, né? Criar uma matemática, né, você tem que fazer alguma coisa nova. Mas, assim, também... O que eu achei bem legal é o Alex ter, assim, comentado, né, do professor dele lá, professora, né, lá do ensino fundamental, do 6º ano dele, para vocês verem, assim, isso faz com que também nós tenhamos muito orgulho de todos vocês que estão assistindo essa palestra, né, que vocês são alunos da matemática, que escolheram uma profissão que é ser professor, né, ser professor é uma profissão que, assim, não é valorizada financeiramente, digamos, mas... se não for, é uma das mais importantes, se não a mais importante profissão que existe, porque hoje nós estamos vendo a importância de um médico, né, nessa pandemia que nós vivemos, mas o médico não teria chegado, né, não teria se formado se não tivesse, desde o seu começo, passado por bons professores,
né? E mesmo ele não tendo ido para a área de exatas, um professor de matemática é muito importante também, né? Porque, assim, mesmo não indo para a área de exatas, mas o professor de matemática, a matemática em si, mesmo para um biólogo, para alguém que vai para letras, né? A matemática abre muito a visão da pessoa, né? Faz a cabeça ficar, assim, para o raciocínio, digamos. Então, assim, a profissão de professor é uma profissão, assim, extremamente importante, porque ela pode motivar ou pode matar alguém, né? Assim, o que eu quero dizer, no desejo de querer estudar, de querer ir para frente, de crescer, né? Então, assim, nós como professores aqui da Unesp, nós temos muito orgulho de todos os nossos alunos, por eles terem escolhido, né, essa profissão professor, né, que, assim, é uma profissão que exige a gente gostar muito, né, e aí, conforme você vai apanhando no começo, mas depois você vai pegando o jeito, né, porque tem toda essa timidez no começo para dar aula, mas a gente vai pegando o jeito, e é tão gostoso ser professor, né, agora o Alex está, né, assim, no seu primeiro ano da aula, é muito gostoso ser professor, e eu espero que todos vocês que estejam assistindo essa palestra saiam, assim, muito motivados e com vontade de aprender, né, assim, aprender a matemática e aprender, assim, e gostar para ser um bom professor também, né. Bom, mas é isso, eu queria parabenizar você, viu, Alex, por toda essa sua trajetória, eu tenho certeza que você tem muito para dar como professor também, né, não só como conhecimento isso no ouvido, mas como pessoa também, parabéns, viu? Muito obrigado, Lu. Eu queria fazer só um comentário. Tá ouvindo? Sim, estou ouvindo. Porque às vezes, primeiro parabéns, né, pela excelente palestra, um prazer aí reencontrar você. Só um comentário que às vezes as pessoas quando veem pela primeira vez esse espaço de Minkowski pode achar um pouco artificial, né? Uma construção parecida assim, talvez meio artificial porque foge um pouco da geometria que a gente tem usual, né? Você poderia comentar um pouquinho da importância de se estudar espaço de Minkowski ou espaço-tempo, por exemplo, onde isso se aplica, por exemplo? Acho que você poderia só fazer um comentário sobre isso. Sim, sim. Foi até uma coisa que eu pensei, mas acabei não falando, né? A importância, né? Porque aparece aquele produto escalar lá, pseudo-produto escalar, né? Mas a gente não tem ideia, onde que vai usar isso? Mas, por exemplo, né? O Einstein, quando desenvolveu a teoria de relatividade, se baseou nos trabalhos de Minkowski. Então, todo o espaço-tempo, né? Quando você considera, você tem um espaço de Minkowski. Então, é aí que é utilizado, né, na relatividade. Eu não sei entrar assim, muito em detalhes, eu só sei que é utilizado, né, sei que também o Einstein se baseou nos trabalhos de Minkowski, mas eu não sei assim, especificamente onde é, porque eu não conheço essa área, mas eu sei dessa importância que é utilizado aí dentro da relatividade. Maravilha, obrigado, Alex. Nada. Mais algum comentário ou pergunta, pessoal? A Clonice falou que a Socorro te mandou um abraço, professor. Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos os professores, ex-colegas aí também, e aos que eu não conheço também, uma força aí para seguirem essa carreira acadêmica, a graduação e tudo mais. Boa sorte e bons estudos aí a todo mundo. Muito obrigada, queria agradecer novamente sua presença na nossa semana. Obrigado por ter aceito e obrigado pela palestra. Eu que agradeço. Boa tarde, gente. Agora vai ter minicurso, tá bom? Boa tarde, tchau, tchau.